Meus amigos, prestem atenção. Vocês sabem todos, muitos já me conhecem, da televisão, do rádio, dos jornais, enfim, de todo o trabalho de comunicação que eu fiz a minha vida inteira. Muitos conhecem algumas das histórias que eu contei ao longo do tempo. Muitos me conhecem a respeito das histórias que eu falei do cangaço, mas nem todos me conhecem sobre todas as histórias. Então, o que eu fiz? Criei um canal no YouTube chamado Canal Humberto Mesquita. E o que é esse canal? Esse canal vai falar só de cangaceiros? Não. O canal vai falar bastante de cangaceiros, principalmente nesse momento. Por quê? Porque eu estou escrevendo um livro que é No Rastro dos Cangaceiros, onde eu conto uma peregrinação, um trabalho profícuo, uma luta desesperada para retirar todos os cangaceiros que moravam no asfalto depois de Angicos, quando eles se espalharam pelo Brasil, se esconderam pelo Brasil, e nós fomos atrás deles buscar e trazer informações, e, enfim, contar o cangaço de uma forma mais adequada. Eu demorei muito tempo para fazer isso, porque, lógico, tinha a minha vida jornalística, a minha atividade toda, mas eu fui guardando informações, fui trazendo informações, fui confrontando informações para escrever um livro, que é esse, No Rastro dos Cangaceiros. E esse livro não conta apenas, então, somente o cangaço, mas fala das batalhas que aconteceram antes do cangaço, muitas batalhas, certo? Falo de Canudos, de Antônio Conselheiro. Eu falo dessa vocação que o Brasil, que o Nordeste tem, por essas divindades, esses beatos. Eu falo, por exemplo, do Pedro Batista. Vocês já viram falar em Pedro Batista? Pedro Batista era um cara que tinha assassinado alguém no estado de Alagoas e que fugiu. Fugiu, foi para o mato, ficou lá no mato durante 8 anos. Que 8 anos? Muito mais. Muitos anos. Ficou peregrinando, andando daqui para lá, tendo sonhos. E ele se imaginou ter sonhos de que Deus mandava ele fazer isso, o caminho era esse, não sei o quê. E terminou, depois de muito tempo, o cabelo cresceu, a barba cresceu. E onde ele passava, as pessoas olhavam e diziam, quem é esse? Era mais um que tinha aparecido na vida deles. Realmente era. E ele entrou numa cidade propícia a ele fazer o que ele precisava. Por quê? Porque era uma cidade que vivia de festas, de bailes, de orgias. Naquela época, qualquer baile já era orgia. Imagine lá em Santa Brígida, né? Então, era uma coisa de louco. Quando ele entrou em Santa Brígida, a população olhou e disse, chegou o enviado de Deus. Ai, meu Deus. E o Pedro Batista começou a perceber que aquela era a cidade que Deus estava colocando para poder cuidar desse rebanho. E aí o que ele fez? Ele proibiu o baile, ele proibiu a bebida, ele proibiu fumar, não se podia fumar, não podia nada. E eu cheguei nessa cidade e comecei a ver essa história curiosa, muito curiosa, cheia de truques, e criei um romance, baseado na realidade e baseado em ficções que eu criei a partir daí. Porque eu não sabia, por exemplo, de onde era esse Pedro Batista, a infância dele onde foi, a juventude dele onde foi. Então, eu peguei a minha juventude, que foi num engenho de cana-de-açúcar, e botei o Pedro Batista lá. E romancei. E foi uma história interessante, muito interessante. Então, ali, eu comecei também a descobrir, porque lá em Santa Brígida foi onde viveu a Maria Bonita. Vocês conhecem? Sabem? Muitos não sabem. Bom, e dessas histórias e mais histórias e histórias, eu cheguei à conclusão de que eu deveria agora ter um canal para contar histórias.
para discutir com vocês. E eu faço questão com vocês, os que me conhecem, podem chegar e dizer, Mesquita, eu gostaria que você contasse a história, por exemplo, da praia de Tambaba, na Paraíba. Que história é essa? Você que fez a praia? Não sei. Me pergunte e eu vou dissertar sobre todas essas coisas. Mesquita, me diga uma coisa. Foi você que fez o encontro de Gonzaguinha e Gonzagão? Depois que eles estavam brigados? Eu acho que foi. E aonde é que foi? Lá numa casa, lá num apartamento, na rua Capote Valente. Coisas assim, certo? É verdade que você entrevistou um papa? Eu posso contar essa história também. Enfim, tem muitas histórias para ser contadas. Mas espera aí, você falou que esse canal ia ser especial para cangaceiro e você não falou nada do cangaço. Ok, então vou falar uma história que ninguém sabe. E essa história aí eu soube quando eu estava conversando em 1968, porque eu conheci todos esses cangaceiros que estavam vivos naquela época, me reuni com eles, trouxe eles para o centro de discussão e fiz com que o cangaço renascesse em 68, ok? Então, eu estava conversando com o Balão. O Balão, ele tinha um peito estufado, por isso que tinha o nome de Balão. Sabia disso? Talvez não saiba. Bom, aí o Balão disse, olha, Mesquita, eu vou dizer uma coisa. Os caras me chamam de Mesquita, na verdade, meu nome é Humberto Mesquita. E se você achar que está pouco, Humberto Navarro de Mesquita, ok? Mas o Balão me chamava de Mesquita. Mesquita, eu vou dizer uma coisa. Eu era pagão e só me batizei por causa do Lampião. Eu fui ver o casamento do Criança com a Dulce lá em Porto da Folha, Sergipe. O padre casou e eu tinha prometido a Lampião que no dia que eu encontrasse um padre pela frente eu ia pedir para batizar e eu deixar de ser pagão. E eu pedi para aquele padre. E o padre disse que ia batizar. Eu já aquele homem, com quase 30 anos, mas me batizei e deixei de ser pagão. Aí eu falei, quer dizer que então o Lampião te convenceu a você se batizar e você se tornar católico, naturalmente. Não, sou católico. E o Lampião, Mesquita, era muito católico. Todos os dias ele rezava. Ele tinha momentos que ele reunia a gente, os cangaceiros, e ele ficava rezando. A Maria cheia de graça, aquele negócio todo, e no fim a gente dizia, amém. Padre Nosso Cristiano, ele sabia direitinho. Eu aprendi o Padre Nosso com ele. Agora, a história que eu vou contar é que você não sabe. E o Zé Sereno estava junto do Balão quando ele contou essa história. O Zé Sereno era o cangaceiro casado com a Cila. Muitos já sabem, outros não. Aí o Balão disse assim, olhe, um dia o chefe me chamou, foi quando ele pediu para ser batizado, mas ele chegou para mim e falou assim, Balão, eu vou lhe dizer uma coisa, se eu não fosse cangaceiro, eu ia ser padre. Mas como? A minha avó, porque eu fui criado com a minha avó, você sabe disso, ele falou, né? E a minha avó queria por tudo que eu fosse padre. E eu ia ser um bom padre. Por isso é que eu tenho essa religiosidade, por isso que eu gosto, por isso que eu guardo os dias santos. E é verdade, ele guardava. Sexta-feira Santa não tinha briga, não tinha nada. Ele não queria. Cidades que tivessem nome de santa, ele não entrava. Santa Lúcia ou Santa Luzia, ele nunca entrou. Eu vou contar também as histórias, por exemplo, uma história engraçada, como foi que ele foi num lugar para fazer a operação, a cirurgia do olho dele. Tem muitas histórias, e tem histórias contadas pelos cangaceiros para mim. Essas histórias nós vamos contar aqui no canal Humberto Mesquita. Agora, vocês têm que se inscrever para a gente formar uma turma grande e a gente poder, a partir daí, discutir mais coisas.
porque eu quero falar muito do cangaço, mas eu quero falar muito do Brasil. Eu quero contar histórias e quero que vocês venham comigo para a gente contar junto, tá bom? Um grande abraço, canal Humberto Mesquita no YouTube. Espero vocês lá.